Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre como redigir um e-mail de solicitação de estágio. Eu havia conversado na semana passada a respeito do estágio que eu fiz em Portugal e falei sobre o e-mail, né? E algumas pessoas me pediram para ensiná-las a escrever um e-mail. Então, aqui seguem algumas dicas que deram certo para mim. Eu sempre fiz dessa maneira, mas não sou uma exímia escritora, não tenho cursos nessa área, então nada aqui é científico, nada é apenas a minha experiência que eu vou dividir com vocês. Então vamos lá? Inicialmente, é importante você ter um e-mail profissional. Como assim, Clice? Você tem um e-mail que tem o seu nome e o seu sobrenome, que tenha o seu nome, pode ser ponto o seu sobrenome, underline o seu sobrenome. Eu sei que às vezes é difícil porque alguns nomes são muito comuns e tem muitos nomes desses, então é difícil conseguir uma conta. Mas evitar aqueles e-mails com gírias, com nomes fofinhos, assim, que não sejam o seu nome, né? Sejam algo que algum colega te chama, alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na minha primeira graduação, que foi publicidade, eu tinha um e-mail que era Felicia_144. E aí, uma vez, quando eu fui buscar uma oportunidade de emprego, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Clícia, você vai enviar esse e-mail solicitando esse emprego com o e-mail Felicia_144? Vão achar que seu nome é Felícia. E eu fiquei pensando, realmente, não é legal. Felícia, para quem não sabe, é um desenho que tinha uma menininha que ela era louca pelos animais, assim, e ela apertava muito eles. E esse era o meu apelido, Felícia. Não deve ser por coincidência que eu sou veterinária, né? E ficou esse apelido e eu utilizava ele. Mas o que eu fiz nessa época? Eu fiz um e-mail com o meu nome e o meu sobrenome e desde então eu utilizo ele. Prestar muita atenção para não utilizar gírias, palavras escritas de maneira errada. Você tem que pontuar bem o seu texto. Eu observo algumas pessoas falando informalmente, principalmente pelo WhatsApp, sem pontuar. Aí, às vezes, a pessoa está te perguntando uma coisa, mas ela não põe o ponto de interrogação. E você pensa assim: ela está me afirmando ou ela está me perguntando? É importante colocar as vírgulas no lugar certo, porque uma vírgula mal colocada muda completamente o sentido do texto, tá? E ainda pode te complicar, às vezes, nesse pedido. Você pode estar dando ideia de uma outra coisa. E também é importante você assinar o seu texto. Então, você coloca o seu nome. Tem vezes que pessoas colocam que são alunos de medicina veterinária. Se você já é formado, colocar médico veterinário e o seu nome. Se você tiver uma especialidade, você coloca especializado em tal, 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 né, em cima o seu nome, embaixo o que você quer colocar, se é especializado, se é médico veterinário, generalista ou se é aluno, e embaixo o seu telefone. Lembre-se de colocar DDD. Aqui está o e-mail que eu enviei para o Hospital de Portugal. E nele eu coloquei algumas observações de uma estrutura básica de um e-mail, que geralmente é a estrutura que eu utilizo, tá? Então vamos lá, aqui eu coloquei, bom dia, me apresentei, coloquei o meu nome, onde eu estudo, o período que eu estava cursando na época, mostrei a intenção do e-mail. Qual era a minha intenção naquela época? Eu estava buscando uma chance de experiência internacional, eu queria um estágio em Portugal e disse que eu me interessei pelo hospital. Aqui eu coloco um resumo das minhas qualificações.
Então, eu coloco que deixa eu procurar aqui. Tá. Que eu fiz estágios em minha universidade, na área de cirurgia, em hospitais externos, também em cirurgia. Na época, eu gostava muito de cirurgia e eu queria seguir essa área. Então, você vê que eu foquei para cirurgia. Lá eu fiz estágio em clínica e cirurgia. E aí, eu sempre falo isso nos meus e-mails, eu coloco os benefícios de me aceitarem. Né? O que eles vão ter em contrapartida se me aceitarem? Então, aqui eu coloquei, ó. Caso me deem essa oportunidade, tenho certeza que irei aprender muito. Em contrapartida, vocês poderão contar com uma estagiária aplicada, comprometida e responsável. E coloquei os benefícios deles me aceitarem. Aí você se despede, né? Agradece e assina, do jeito que eu falei para vocês, sempre colocando o telefone de contato. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que aqui eu pedi eu fiz a solicitação desse estágio no dia 9 de setembro de 2019. Eu fui para lá em janeiro de 2020. Foi um espaço de tempo curto para esse pedido. É importante que vocês façam esse pedido com um espaço de tempo longo. Porque às vezes eles demoram para responder, às vezes eles fazem umas escalas, né? Tem locais que fazem escalas e você tem que entrar naquela escala de tempos em tempos, são locais muito solicitados, então às vezes você pode perder uma oportunidade por ter pedido em cima da hora. Se você for para o exterior, você tem que ter passaporte, se você não tiver, você tem que tirar o passaporte. Se você for para um lugar que exija visto de estudante, você tem que tirar esse visto. Isso tudo demora, é burocrático. Tem muita documentação que você tem que agilizar. Então, façam essas solicitações sempre com antecedência de pelo menos 9 meses, um ano, tá? Aqui eu já tinha sido aceita em outro lugar, mudei de ideia, não quis mais ir para essa cidade e decidi ir para outra área e outra cidade. Então eu busquei essa oportunidade e deu tudo certo, mas eu arrisquei bastante pedindo em cima da hora. Aqui está um outro e-mail, que esses 2 e-mails são os mais importantes, assim, que eu digo, da minha carreira, né? Um que foi a minha primeira experiência internacional, e esse foi o que eu enviei para pedir o meu estágio supervisionado. Eu queria muito fazer em neurologia, eu já estava interessada em neurologia, você vê que ali eu estava no 7º período, aqui eu estava no 9º, foi o meu estágio supervisionado. E eu pedi para fazer com o Dr. Ragnar, que era uma pessoa que eu queria muito ser ensinada por ele. E deu certo. Então, é muito importante para mim esse e-mail. E vocês veem que eu utilizei a mesma estrutura. Coloquei o meu nome, disse onde eu estudava, o período que eu estava. Aqui eu coloquei o meu interesse, né, que eu queria fazer o meu estágio obrigatório em clínica e cirurgia, né, da parte de neurologia veterinária, e coloquei a época que eu queria. Nessa época, eu tinha me inscrito no Neurostorm, que é um curso de neurologia, um curso intensivo. E ele ia fazer a palestra nesse curso. Então, eu mostrei, olha, eu estarei também nesse curso. E aí, fiz aquele pequeno resumo do que eu tinha feito durante a minha vida acadêmica. Coloquei também o estágio que eu fiz em Portugal, que foi um ponto importante da minha carreira. Coloquei ali embaixo que eu acompanhava, na época, minha professora de neurologia, eu vi as consultas dela, né? Ela me deu um estágio, então eu também coloquei mais essa qualificação e coloquei o que eu sempre coloco em todos, né? Da questão que eu iria aprender muito, em contrapartida, o que eu iria oferecer. Coloquei que eu poderia colocar o meu currículo, anexar o meu currículo, que tem toda a minha história acadêmica, agradeci e assinei. E esses 2 e-mails, eles foram e-mails nos quais eu tive sucesso. Eu já enviei vários outros e-mails para vários outros lugares, que eu também sempre utilizei essa mesma estrutura, né? E
quase todas as vezes eu fui aceita. Mas é muito importante, gente, não utilizar informações falsas. Você tem sim que, a gente fala, né, vender o seu peixe, mas vender de uma maneira sincera, de uma maneira honesta. Você não pode falar o que você não fez, você não pode falar o que você não faz, tá? E é muito importante também você saber o que tem naquele lugar que vá agregar o seu conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas vão aos lugares, né, estagiar, elas não sabem qual é a especialidade maior daquele lugar. E às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com ela, que ela não vai aprender muito ali. Então é muito importante ponderar tudo isso, tá? Conhecer, entra no site do local, vê o que tem de estrutura física e também capital humano nesse lugar, ou seja, quais são os profissionais que tem ali que você possa aprender, tá? E é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no meu Instagram. Essas são as 2 redes sociais que eu utilizo. E a gente se vê em uma outra oportunidade, em um outro vídeo, em que eu fale alguma coisa interessante para vocês e a gente troque aí uma ideia sobre a área da veterinária. Tá bom, gente? Um abraço, tchau, tchau.